bem-vindos ao programa Vida na Palavra. É com muita alegria que iniciamos esse programa, já também, mais uma vez, com testemunhos das vitórias, porque todos aqueles que acompanham a Jesus e a sua palavra e são praticantes dela, com certeza vão ser abençoados. E ontem nós recebemos um telefonema de uma mãe, de uma jovem, aonde ela nos comunicou que recebeu uma grande vitória. Sua filha, que estivemos orando por ela, estivemos dando direção de Deus para a vida dessa jovem que se formou, né? Ela se formou numa universidade e ontem a mãe dela nos ligou para dizer que a filha dela já está empregada, que ela conseguiu um emprego, e nós oramos por essa jovem e nós estamos felizes porque não sei se vocês têm observado e se atentado que sempre a gente está tendo testemunhos de vitórias das pessoas que têm nos pedido oração e direção da palavra para conquistar nas suas vidas os objetivos e os propósitos. Então nós já começamos o programa rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E é lógico que os pais, quando eles se dedicam àquele período para investir nos filhos, para que eles consigam estudar, fazer uma faculdade, e quando eles chegam a um objetivo de serem, conseguirem um emprego, aquilo alegra o coração dos pais. E nós, junto com essa pessoa que ele nos ligou no dia de ontem, nós também estamos muito alegres, porque Deus ele continua sendo fiel. E também nós viemos de uma outra viagem, nós estivemos em Vitória no sábado para ministrar lá, e nós viemos também, voltamos felizes com o que Deus fez, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, mas faz aquilo que é necessário. E nós estamos sempre dispostos a fazer o ID de Deus, a levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam. E hoje nós queremos estar tratando de um assunto que vai fazer com que você reflita como está a sua casa, diante dos homens e diante de Deus. E para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 22, que vai falar assim conosco. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E depois no versículo, no capítulo 2, o versículo 18, vai falar assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E eu quero também que vocês abram ainda a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 22, que vai falar assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E o 23 diz assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. O 24 diz assim: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. E o 26 diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com todos os homens. Eu quero intitular esta mensagem de hoje falando que nós podemos fazer parte de uma escolha, A gente pode escolher em ter uma casa
edificada na rocha, que é Jesus Cristo, e com esta casa, que ela está sendo edificada na rocha, que é Jesus Cristo, você ter condição de deixar um legado para a sua geração. E o legado, o que vem a ser legado? O legado se refere-se a heranças, a valores, objetos, ou valores morais, né, ou valores materiais, que alguém deixa para a próxima geração. Outros podem deixar legados de coisas ruins. Mas o que eu quero tratar, que aqui eu li em Samuel, que falou o quê? Em 1 Samuel, vai falar de quem? Do próprio Samuel, que foi o que? O filho pedido por Ana ao Senhor. E Samuel, por ele ser escolhido de Deus, ele faz, né, parte de uma geração que perpetua até o dia de hoje. Então, uma casa que deixa um bom legado, uma casa que é edificada na rocha, que é Jesus, uma casa que tem bons valores, o que vai acontecer? É considerada a casa de Ana, a mãe de Samuel. Agora, existem casas que elas não estão sendo edificadas na rocha, que é Jesus. E nós lemos aqui sobre Eli e seus filhos. Porque essa casa de Eli e de seus filhos foi uma casa que infelizmente foi extinta. E o que é extinto? É aquilo que deixou de existir, é aquilo que acabou. Então, nós temos duas casas aqui que nós vamos comentar sobre elas e falar sobre elas. Uma é a casa de Ana, que perpetuou através da vida de Samuel. Por quê? Porque Samuel recebeu um legado da sua mãe, que foi os valores de adorar, de servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Já a casa de Eli, que foi uma casa extinta, uma casa que acabou, a geração não perpetua até hoje, ela acabou por quê? Porque houve desobediência e se fazia aquilo que era mal. E hoje, Deus, Ele quer perguntar para nós como nós temos edificado o nosso lar. Porque Eli foi um sacerdote. Eli foi um sacerdote. Eli conhecia a palavra de Deus. Eli estava dentro do templo junto com seus filhos Ofni e Finéias. Ele com seus filhos eram para dar testemunho de comportamento, de posicionamento diante de Deus e dos homens. E nós observamos que a casa de Eli foi extinta. A casa de Eli, Deus não permitiu que houvesse descendentes. Por quê? Porque eles faziam o que era mal diante do Senhor. Ele estava ali no templo, ele entendia a palavra, mas ele, como se ele fechasse os olhos para aquilo de errado que seus filhos estavam fazendo. Diz a palavra de Deus que Ofni e Finéias, eles estavam no templo, mas à porta do templo, eles se prostituíam. Eles faziam parte da igreja, mas eles estavam fazendo aquilo que era abominável aos olhos de Deus, porque os olhos de Deus percorrem toda a terra. E essa casa, não houve um legado, não houve algo bom. E aí o que eles faziam? Eles se prostituíam. Imagine, dentro do templo, na porta do templo, eles se prostituíam. Eles comiam a comida do sacrifício e eles faziam tudo aquilo que era abominável, aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. E como Deus é um Deus que Ele nos dá direções certas para nós edificarmos verdadeiramente os nossos lares. Só que o homem, ele tem um poder de escolha. E nós vimos que Eli estava ali, eu não sei se ele não usou da sua
autoridade sem autoritarismo. Eu não sei se ele preferiu fingir que não estava vendo o que os seus filhos estavam fazendo de errado. Eu só sei que diz a palavra que Deus falou que por causa da maldade dos filhos de Eli, por causa dos pecados dos filhos de Eli, eles iriam morrer. E todo pecado tem uma consequência se o homem não se arrepender. O salário do pecado é a morte. E esses homens, Eli, Hofni e Finéias, que foi uma geração, eles, em vez de darem um exemplo, eles foram as pessoas que só mostraram o que era mal. E Deus olha para você no dia de hoje e fala assim para você, para mim, que nós temos que refletir sobre como está o estado dos nossos lares, das nossas casas. Porque nós temos que usar a palavra de Deus e sermos exemplo. Porque a Bíblia diz que nós temos dois lados, duas situações, dois exemplos. Ana era uma mulher simples, uma mulher, vamos dizer assim, uma mulher dona de casa, uma mulher que pediu a Deus um filho. Ela não era sacerdote, sacerdotisa, ela não era uma mulher com muitas qualidades. Diz a palavra que ela foi até o templo do Senhor porque ela queria ser mãe de filhos. E Deus pegou, que fez o quê? Um dia ela chorou diante de Deus e Deus pegou e a abençoou com um filho que foi Samuel. E quando Ana tem Samuel, o que ela faz? Ela oferece Samuel ao Senhor. Ela vai e diz: olha, Senhor, o Senhor me deu esta criança, eu vou entregá-la para o Senhor. Em que sentido? Ana colocou Samuel, enviou Samuel para a casa do Senhor. Ana começou a ensinar a Samuel os princípios de adorar a Deus. Como? Ela começou a levar Samuel para o templo desde muito pequenininho, e ele foi desmamado, ele foi ensinado, e ela deixou Samuel na própria casa do sacerdote Eli. Só que sobre a vida de Ana havia o quê? Humildade. Sobre a vida de Ana havia o quê? A determinação de procurar entregar o seu filho nas mãos do Senhor. E o que aconteceu com Samuel? Samuel, vindo de uma mulher, de Ana e Elcana, não estava vivendo ali totalmente dentro do templo. Aquele casal diz que a Bíblia que eles iam uma vez por ano à casa do Senhor. E ela colocou o seu filho dentro da presença do Senhor. Ela procurou direcioná-lo, ela confiou ao Senhor o seu filho. E diz a palavra que seu filho começou a crescer no temor de Deus. E à medida que ele crescia no temor de Deus, ele aprendeu a fazer aquilo que era correto. E ele, dentro da casa do Senhor, ele começou desde cedo a ouvir a Deus. Ele começou desde cedo a entender quando Deus falava com ele. E aí o que aconteceu? Diz que nenhuma das palavras que Samuel falou caiu por terra. Quer dizer, tudo que ele ouvia de Deus se confirmava. Olha a diferença, o filho de uma mulher, de um casal aparentemente simples, mas que tinha um temor do Senhor, fizeram a diferença, deixando um legado para seu filho, dizendo que valia a pena servir a Deus. E Samuel foi o quê? Foi um profeta, Samuel foi um juiz, Samuel foi um jovem que cresceu na presença do Senhor para influenciar e não ser influenciado. E diz a Bíblia que através da vida de Samuel, se levantou uma escola de profetas. E nós vimos que através dessa história se perpetua até hoje, porque hoje ainda nós temos o quê? Os exemplos de Samuel como juiz e como profeta de Deus. Já a casa de Eli não. A casa de Eli, ela foi destruída por quê? Porque se fazia o que era errado. E hoje nós vimos que muitos pais, até líderes, eles às vezes conhecem muita palavra,
eles entendem a palavra, mas Eli já estava de idade avançada, às vezes veio o cansaço sobre ele, ele não usou de pulso firme para com seus filhos e trouxe má fama para a casa ali, dele mesmo como sacerdote. E a Bíblia diz que é melhor nós termos boa fama do que o melhor unguento. Sobre a vida de Ana e Eucana havia boa fama, não havia unguento sobre a vida deles, mas havia boa fama. Por quê? Porque Deus atendeu o pedido de uma mulher, quando ela pediu pelo filho. Deus honrou o filho desta mulher, fazendo dele grande na presença dele. Por quê? Porque Samuel se dispôs a obedecer a Deus. Porque Samuel foi um escolhido de Deus. Por quê? Porque sua mãe o entregou e Samuel decidiu também obedecer a Deus. Então houve um legado, houve uma herança para o quê? Para a eternidade. E Deus pergunta para mim e para você: o que você tem ensinado ao seu filho, aos seus filhos? Você está ensinando para a vida ou para a morte? Você quer sua casa que vai ter um legado de vitória, ou você quer que a sua geração seja extinta? Porque é bíblico, se nós não ensinarmos o que é correto, termos pulso firme e orientarmos, não vai existir uma geração que vai perpetuar. Porque, como eu falei, o salário do pecado é a morte. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que o seu povo, os pais, os líderes, venham examinar a Escritura e não venham fechar os olhos para aquilo que é errado. E Deus fez o quê? Diz a palavra que na vida de Eli só vieram tragédias. Sabe como? Deus falou que por causa do pecado os filhos de Eli morreriam. E diz a Bíblia que os filhos de Eli morreram porque eles faziam tanta coisa suja, nojenta, que Deus não permitiu que eles sobrevivessem. E aí o que aconteceu? Eli também morreu. E diz a Bíblia que quando a nora de Eli tem um filho, depois que os filhos morreram, uma das noras de Eli teve um filho, e esse neto de Eli se chamou Icabô. E Icabô representa a foice, a glória de Deus. E Deus está nos chamando nesses últimos dias para observarmos dentro das nossas casas se a glória Arabachou de Canchomanai de Deus está partindo da sua casa. Se a glória de Deus está indo da sua casa. Se a sua casa está vindo a glória de Deus, como foi na casa de Ana, através da vida de Samuel, ou está indo embora a glória de Deus. Hoje é tempo de reflexão. Examine as Escrituras e pergunte a Deus o que você pode fazer para que a glória de Deus permaneça na sua casa, para que a glória de Deus não vá embora da sua casa, porque um sacerdote permitiu o pecado entrar, na casa do Senhor, dentro da sua casa, aí exterminou. Diz a Bíblia que não houve mais nenhum sacerdote da casa de Eli. Ninguém mais foi permitido a ser sacerdote na casa de Eli. Olha a diferença. A casa de Eli diz que toda a geração, porque da casa de Eli havia direitos de haver ali, levantar outros sacerdotes, da sequência, genealogia, da sequência uma geração. Quando os filhos de Eli pecaram, depois veio um neto, e que teve ali um nome, e acabou, foi-se a glória de Deus, não houve mais direito a ter o legado do sacerdócio ali naquela família. Diz que passou para outra família. Já Samuel não. Samuel, ele trouxe o legado da sua mãe, que valia a pena, porque ele já era um milagre servir a Deus. E aí o que aconteceu? Sobre a vida de Samuel,
se levantou uma escola de profetas. Eu quero deixar aqui que a geração não se perca. Você não pode deixar que a sua descendência se perca sendo omisso. Você tem que chamar a responsabilidade, você tem que mostrar a palavra e dizer: olha, amado meu, filhos meus, eu não sei, porque eu tenho um, você pode ter mais de um. Olha, vamos rever as Escrituras, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus para que haja uma geração perpétua, para que sejam ministros do Evangelho, para que venham pessoas que façam a diferença na sociedade e não que seja uma geração que se extermine. E nós vimos que hoje algumas famílias têm sido extintas por causa do pecado. Então, que o Senhor traga essa reflexão para nós. E eu quero, dizer aqui que nós, como pais, líderes, pessoas que temos chamados de Deus, que nós venhamos olhar para as crianças como seres muito especiais. Eu quero pedir a todos aqueles que têm cargos de lideranças, que são sacerdotes dentro de igrejas, que olhem para as crianças de uma forma especial e invista nas crianças das suas igrejas, da sua comunidade, aqueles que são líderes políticos, que nós venhamos investir nas crianças para que fique um legado de crescimento, porque quando investimos nas crianças, nós vamos poder lá sair o quê? Prefeitos, esse ano é ano político, nós vamos poder sair prefeitos, vereadores, deputados, mas que vão ter um legado de valores morais para crescimento da nossa sociedade, do nosso país. E os líderes religiosos, vamos pensar em investir nas nossas crianças para que elas consigam também ser bons exemplos, de sacerdócio, de ministro da palavra, para fazer um legado, para ter um legado de vitória e não de perda, para ter casas edificadas na rocha, sociedade edificada na rocha, famílias edificadas na rocha. Porque quando Ana ela se torna mãe de Samuel, diz a Bíblia que ela faz um cântico de agradecimento a Deus. E nesse cântico, ela diz ao Senhor que o Senhor tira dos pobres, tira pobres para se tornar príncipes. Então, o que ela disse ali? Que Samuel, ele não estava dentro do templo, ele não era do sacerdócio, ele não tinha uma condição, vamos dizer assim, financeira, Porque Ana fala que tira do pobre ali para ser príncipe. Então, o que acontece? Deus permitiu tirar de Samuel ali, de uma família, para se tornar um homem de referência. E não foi o caso assim da família de Eli. Então, nós temos que valorizar os nossos filhos, as crianças, porque Samuel, ele foi para o templo do Senhor ser educado quando era criança. E nós vimos que ele fez a diferença. E Deus quer que desde criança nós demos valores às crianças, nós observemos, investimos nas crianças para que venha sair grandes homens e mulheres de Deus. Porque quando eu falo grandes homens e mulheres de Deus, eu não estou falando só para ministério sacerdotal, não só para pregar a palavra, mas para sair bons profissionais, bons esposos, bons filhos, para serem pessoas cheias do poder de Deus. E que não venha sobre a casa de ninguém mais, foi-se a glória de Deus, mas que venha a glória de Deus para as famílias. Que as famílias reflitam: eu quero ser uma casa que deixa legados, que deixa heranças para a eternidade. E a partir de hoje, eu não quero mais que haja extinção na minha família, porque vocês têm observado que por causa do pecado, jovens têm morrido cedo,
filhos têm morrido cedo. E que hoje, através do programa Vida na Palavra, você possa meditar aonde eu tenho edificado a minha casa. Medite, vou deixar um legado para os meus filhos? Não só o material, porque se você deixar o material e não deixar as estruturas de valores morais, você não vai conseguir que a sua casa permaneça. Porque muitos recebem até heranças, mas por causa de não terem uma conduta moral condizente com a palavra de Deus, chega no meio do caminho e perde. E nós queremos que haja crescimento, qualidade nos lares daqueles que temem ao Senhor. E nós vamos fazer uma oração para que a reflexão venha sobre as nossas vidas. Aonde eu tenho edificado a minha casa? O que eu vou deixar para os meus filhos? Eu tenho cultuado a Deus com os meus filhos? Eu tenho ensinado para ele que a palavra diz não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, amar, ser humilde? Ou eu tenho visto meus filhos, os filhos, se prostituindo, adulterando, bebendo, ficando bêbado, usando drogas, fazendo tudo que é errado, e eu fecho os meus olhos e falo assim, não, eu não tenho que fazer nada. Não, nós temos que ter pulso firme e ir diante de Deus. Senhor, eu quero a glória do Senhor na minha vida e da minha família. E eu quero que a glória do Senhor perpetue na minha geração e na minha descendência, porque é este o propósito de Deus para as nossas vidas. E você vai orar comigo, crendo que Deus vai te dar sabedoria, porque a sabedoria edifica, a sabedoria constrói, a sabedoria que vem de Deus faz-nos crescer, faz-nos acrescentar e não perder, como foi com Eli. Senhor, eu te louvo por esta palavra, aonde, Senhor, o Senhor traz uma reflexão para as nossas vidas, nos dizendo o que é bom e o que é ruim, o que vale a pena e o que não vale a pena, Senhor. E nós vimos 2 exemplos. Casa que deixou um legado foi a casa de Ana, que ela foi uma mulher sábia, uma mulher que ensinou o caminho do Senhor ao seu filho Samuel, e ela entregou Samuel ao Senhor porque ela queria, Senhor, que a casa dela permanecesse, fosse de geração em geração, porque nós sabemos que aqueles que servem a Deus vão ser bem-sucedidos em todas as áreas da sua vida. Já, Senhor, o sacerdote Eli fechou os olhos para a prostituição, para a fornicação, para o adultério dos filhos, para a bebedice. Diz a palavra que os filhos de Eli bebiam, ficavam bêbados à porta do templo. E, Senhor, nós não queremos que a glória do Senhor se vá, mas nós queremos que venha sobre nós a glória do Senhor, que nossos lares, Senhor, reflita luz, bênção, para perpetuar até a eternidade. Senhor, em que nós temos que melhorar, em que nós temos que fazer, ó Deus, para que nós venhamos levantar, como foi com Samuel, escolas de profetas, para que nós deixemos um legado de vitória e não de derrota. Senhor, nos ensina os teus caminhos, nos ensina os teus propósitos, nos ensina, Senhor, a ser melhores, a fazer a diferença, a sermos diferentes, que venha sobre nós, Senhor, a boa fama, porque é melhor a boa fama do que o melhor unguento. E nós sabemos, ó Deus, que muitos têm títulos, mas há um comodismo e muitos não têm deixado, Senhor, fluir o teu Espírito dentro das famílias. E nós queremos, Senhor, também olhar para as crianças como o Senhor olhou, pedir ao Senhor para que haja um investimento grandioso nas crianças, porque nós sabemos que crianças são a geração futura. Mas se trabalharmos direito com as nossas crianças, nós vamos ter uma geração de edificar, de, Senhor, ter casas edificadas na rocha e não casas para perdas. Nos dê essa sabedoria que precisamos, Senhor, e que nós queremos ser casas de Ana e não de Eli, porque existe e o Senhor deixou esses exemplos para que nós possamos refletir, meditar
e querer aquilo que é certo e não o que é errado. Senhor, nos purifica de tudo aquilo que é mal e nos ajude, Senhor, a fazer o que é correto, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. E, Senhor, como o Senhor deu aquela bênção à mãe daquela mulher que me ligou, aquela jovem daquela mãe que me ligou ontem, que o Senhor confirmou tudo no meu coração através dessa palavra no dia de hoje. Eu quero pedir que o Senhor abra as portas para os nossos jovens, que aqueles que terminaram seus estudos venham ter portas de emprego, que os que estão enfermos venham ser curados, Senhor, que os casamentos que estão, Senhor, com problemas venham ser restaurados, que as portas financeiras venham ser abertas, que o milagre venha acompanhar a todos aqueles que creem, porque Ana, casa de Ana, filho Samuel, pai Eucana, há milagre, há bênção e há vitória. E é assim que eu quero terminar esta oração, Senhor. Que as nossas casas sejam como o exemplo da casa de Ana, da casa de Eucana e do filho Samuel, porque este foi um grande exemplo para nós seguirmos. Em nome de Jesus é que eu te oro e creio na vitória para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar, agradecendo a todos os que têm nos acompanhado através do programa Vida na Palavra e dizer para vocês que domingo agora, o programa vai ao ar agora no sábado. E domingo agora eu estarei na Igreja Assembleia de Deus Shalom, ao lado do Castelinho Encantado, para aqueles que me assistem e moram em São Mateus, ministrando a Palavra de Deus. E eu quero também deixar um recado aqui, que quarta-feira agora, próxima, às 19h30, aqueles também que moram em Guriri ou até em São Mateus, nós estamos aqui na nossa casa com um período de oração. E se você mora em Guriri ou em São Mateus e quer participar conosco, é só ver o nosso telefone na tela e pedir o nosso endereço, que você vai estar conosco se você assim desejar. Porque muita oração, muito poder, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu agradeço e digo até o próximo programa Vida na Palavra, se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus, obrigado. Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche da tua glória. E enche depois, porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Porque não queremos te perder jamais. Cante. Porque não queremos te perder.
Jerusalém, Senhor, restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no comigo. Levante suas mãos pro céu e cante. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi,